Bem-vindos ao Thinking Competition, o podcast da CS Associados sobre concorrência, negócios e regulação económica. Este é um espaço para pensarmos com liberdade sobre os mercados de hoje e de amanhã. Queremos sacudir as ideias feitas e ligar as tendências que se desenham num mundo em mudança acelerada. Queremos perguntar porquê incansavelmente. Juntem-se a nós neste caminho. Bem-vindos à segunda parte da nossa conversa com o Álvaro Nascimento, onde continuamos a explorar o mundo das eficiências e das economias de escala e a forma como as empresas se organizam nos mercados de hoje em dia. Olá, Gonçalo. Do ponto de vista da concorrência, eu diria, há duas coisas diferentes, que isso é o tema que o Gonçalo me tinha perguntado. Há duas coisas diferentes, porque há uma dimensão dinâmica e há uma dimensão estática. Qual é a grande diferença? A dimensão dinâmica tem sobretudo a ver com quanto é que custa poder entrar um novo concorrente no mercado. Ou seja, eu posso ter um único monopolista, isto é das discussões recorrentes, sobretudo dos monopólios regulados, mas se houver alguém da parte de fora permanentemente disponível para entrar e com capacidade para tomar conta da indústria, eu tenho que ter alguma disciplina do ponto de vista da capacidade de inovação. Ou seja, eu não posso cristalizar, porque de repente alguém aparece e diz eu vou entrar. E mais uma vez o tema das táxis e do Uber é um bom exemplo, certo? Apesar de não ser um monopólio, é uma associação. É o efeito disciplinador que de outra forma não se consegue. Não? E portanto, se eu durante anos e anos nunca ninguém disputou o meu lugar, até porque o acesso à profissão de taxista era ultra regulado, e a gente conhece bem, no caso, a Antral. Dá-se o amolecimento. Dá-se um amolecimento. Quando, de repente, o mercado se torna disruptivo, que foi o que aconteceu em particular, o mercado é banado e a coisa muda. Portanto, mas isso depende muito de vários fatores. Depende, primeiro, da própria dimensão do capital que é necessário investir para entrar na indústria, primeiro. Se for muito grande, é primeiro o grande obstáculo. E esse é aquele que tradicionalmente, que nós chamamos de barreiras à entrada, e esse é tradicionalmente aquele que a literatura refere. Mas hoje em dia, eu diria que o capital já não é tão relevante quanto no passado, porque tudo depende da disponibilidade de financiamento, e da capital financeiro, mas sobretudo da obtenção de financiamento para investir nesse capital. E o que nós assistimos é que hoje em dia os mercados financeiros estão muito mais hábeis, muito mais aptos a disponibilizar capital do que estavam no passado, sem as mesmas contrapartidas do ponto de vista de garantias reais. Tem havido alterações, inclusive, na maneira como as empresas se estruturam do ponto de vista do financiamento e do investimento em ativos, que é um bocadinho complexo e se calhar difícil de explicar aqui, mas tem um pouco a ver com o facto de que cada vez mais eu consigo fazer o outsourcing do investimento. Por exemplo, estou a pensar numa empresa de telecomunicações, de facto hoje em dia ela quase nem precisa comprar as antenas, pode pedir a outro que faça um investimento em antenas e paga-lhe uma renda, portanto, e tem alguma flexibilidade para entrar e sair. Portanto, tem havido alterações que fazem com que as barreiras à entrada diminuam e nesse facto haver um único operador pode não ser tão preocupante quanto já foi mais atrás no passado. E particularmente, que é o que eu acho que nós estamos a viver neste momento, quando há alterações de natureza tecnológica que dão inovação, que é o caso da Uber versus táxis, ou seja, a Uber de facto não veio prestar um serviço diferente do que faziam os táxis, a tecnologia que lhes permitiu fazer um serviço igual ao dos táxis de maneira completamente diferente, que é uma coisa... Que é isso que, de facto, é o abalo do sistema, exatamente como aconteceu no passado, com as telecomunicações e com tudo o resto. Portanto, muitas das vezes, há momentos em que, de facto, eu tenho uma estrutura cristalizada de monopólio, tenho que o regular, porque, de facto, não há forma de lhe dar a volta, mas muitas das vezes essa própria regulação, essa própria cristalização, acaba por ser a própria morte do setor, porque aparece alguém que, em determinado momento, descobriu o ovo de Colombo e consegue disputar a situação existente. É fácil fazer esta discussão a posteriori, como deve imaginar. Quando se está no olho do furacão é difícil vislumbrar onde é que está uma coisa e onde é que está a outra, mas eu diria que hoje a principal preocupação que existe, em meu entender, é sobretudo sobre a capacidade de fazer o foreclosure do mercado. Ou seja, o grande receio que existe a nível europeu, ou pelo menos eu entendo que é assim, o grande receio que existe a nível europeu é de, eventualmente, em determinado momento, eu ficar tão dependente de uma determinada plataforma, vamos imaginar, estamos a falar sobretudo em questão de dados e proteção de dados com inteligência artificial, ficar dependente de uma plataforma que, ao fazer essa apropriação
da plataforma retira poder ao resto do mercado e isto pode resultar em soluções que os economistas acham que acabam em convulsões sociais e alterações do ponto de vista das sociedades. Portanto, vivemos um bocadinho, se quisermos, um conceito desta natureza. O mesmo Rifkin, que há pouco lhes falei, tem uma tese que eu acho que é particularmente interessante e particularmente feliz, a meu entender, que é as sociedades têm evoluído de foreclosure em foreclosure, portanto, sucessivamente em foreclosure. Ou seja, se eu deixar os mercados funcionar livremente, ou as sociedades funcionar livremente, a tendência natural é que quem tenha o poder, portanto, tente garantir esse poder e controlar os recursos que estão associados. O primeiro foreclosure que é apontado é o foreclosure do feudalismo, portanto, em que o senhor é dono dos trabalhadores e força-os a um determinado conjunto de comportamentos, sim, e sobretudo de atividade que é profundamente limitada, não lhes dá espaço, sei lá, para trabalharem noutro sítio, para comprarem produtos noutro sítio, ou seja, há uma sociedade que é ali vivida. O segundo foreclosure é a economia capitalista, portanto, em que o capitalista se sente apropriado das relações fabris e impõe regras aos trabalhadores porque lhe retira as ferramentas e ele é que é o próprio dono da ferramenta, portanto, faz uma relação de subjugação. Isto parece uma teoria um bocadinho marxista, mas é interessante. A terceira onda de foreclosure é a foreclosure da informação, que é a questão de viver hoje, ou seja, eu sou o dono da informação e sou o dono do controle dos comportamentos. E a quarta onda de foreclosure, que é a que ele antecipa, e o livro não é recente, o livro é para aí quase o início dos anos 2000, a foreclosure que ele antecipa é uma foreclosure de natureza genética, ou seja, o controle da genética. E a ideia é quem é o proprietário desta informação, portanto, voltamos outra vez um tema que é querido nas infraestruturas de telecomunicações, por exemplo, e de rede, que é quem é dono da infraestrutura essencial, portanto, o dono é exclusivo. Se não lhe for imposto uma obrigatoriedade de partilha, ele vai vedar o acesso a toda a gente. Isso o Gonçalo conhece tão bem quanto eu, porque a gente trabalha em vários projetos conjuntos. Se eu sou o dono de um ativo que me dá uma competitividade maior que os restantes, a minha tendência é proteger o meu mercado e reter esse ativo e impedir os outros de aceder ao mercado. Portanto, são estas dinâmicas ultra complexas que fazem com que quando a gente quer falar sobre, a escala é necessária. Bom, é e não é, certo? Depende de onde a gente estiver e das nossas preocupações. Não acho que seja um tema em Portugal, naturalmente, com esta dimensão, mas embora nós tenhamos os nossos problemas à nossa escala, o que nos torna a coisa ainda mais difícil. Claro. O exercício de análise neste tabuleiro tão complexo fica ainda mais difícil o exercício de adivinhação. E claro, tem a ver com a dimensão dos mercados, porque quando falamos nestes temas, estamos ao mesmo tempo a falar, evidentemente, de estrutura e níveis de concentração. E talvez uma última questão, já nos alongamos um bocadinho, mas uma última questão que eu acho que podia ser interessante, tem a ver com também, enfim, voltando à escala e ao tema da eficiência. A ligação deste ponto com a estrutura dos mercados, ou seja, se pensarmos que a escala mínima eficiente ao nível da empresa ou da firma corresponde à dimensão ou à quantidade produzida em que uma empresa está a produzir ao custo médio mais baixo, ao mesmo tempo é o nível de procura total ou agregada de um produto numa determinada economia que determina a capacidade instalada de que essa economia precisa. E aqui o último tema que lhe colocava, o último tópico é: de alguma forma, isto quer dizer que é a dimensão da procura conjugada com as economias de escala que são possíveis setor a setor que determinam quantas empresas é que conseguem operar no mercado de forma eficiente ou de forma rentável. E o tema e a pergunta então seria, em função de cada setor e da estrutura de custos de cada indústria, podemos dizer que cada mercado tem um nível de concentração mais ou menos natural? Isto choca, não choca, faz sentido? Faz sentido, e os economistas costumam dizer qual é o número natural de empresas no mercado, certo? A gente faz uma conta que é típica, que é fácil, é uma conta de dividir, embora depois na prática seja mais difícil de calcular o número, que é quanto é que consumidores existem, quanto é que eles procuram, qual é a escala eficiente tecnológica da empresa e dá o número de empresas que o mercado teria, teoricamente. Mas isto é num contexto, que eu costumo dizer dos economistas, em que é tudo feito a regra e esquadro, em que a economia de escala é fácil de medir e é fácil de calcular.
E, de facto, há um exercício que normalmente é feito. Se pensar, por exemplo, a maneira como foram escolhidos os telecomunicações em Portugal para servir o mercado português, e se à conclusão que eram 3, na realidade 2,5, mas fez-se 3, é um pouco a ideia de que onde é que nós achamos que o custo vai ser mínimo. Mas, mais uma vez, depende muito, como já tinha dito há pouco, se a tecnologia, por um lado, é um driver da escala, porque eu dizia no início, vocês se recordam, que a economia de escala decorre de 2 fatores, uma questão tecnológica e uma questão de capacidade negocial. O que é verdade é que eu posso ter 2 empresas, e nós, Portugal, temos esse bom exemplo, além de mais, uma empresa nacional, uma empresa internacional integrada num grupo possivelmente tem mais capacidade negocial e consegue condições de abastecimento mais baixas, desde logo consegue economias de escala maiores do que uma empresa nacional. E isto é fácil de perceber, certo? E por isso é que há pouco dizia que o tema para Portugal é particularmente difícil por várias razões. E a primeira é esta, certo? A primeira é que, quando nós pensamos numa empresa portuguesa que está circunscrita ao mercado nacional, por razões várias, ela pode ser muito grande no mercado nacional e relativamente a uma outra qualquer que está ao lado que não é portuguesa, mas que é outra, até opera, vamos imaginar, um mercado muito maior, estou a pensar na Alemanha ou na Inglaterra, e de repente tem muito mais capacidade de diluir outro tipo de poderes de negociais que se traduzem também em economia de escala. Portanto, de facto, nós temos aqui uma dificuldade grande em perceber, bom, mas então qual é o número ótimo de empresas em Portugal? Porque se eu, de facto, tentasse levar aquilo ao limite, se calhar não eram 2, podia ser apenas uma, certo? Ou seja, porque à escala internacional os custos podem ser muito mais diluídos. E esta é uma discussão que não é fácil de ter, certo? Não é fácil de ter, particularmente porque isto tem implicações políticas muito fortes. O que é que quero dizer com isto? Temos um bom exemplo neste momento em Portugal, certo? Temos um bom exemplo do novo banco que esteve à venda e quem se pôs no mercado para comprar, entre os vários concorrentes para comprar o novo banco, foi a Caixa Geral de Depósitos, certo? Basta assistir às notícias, portanto, e a Caixa Geral de Depósitos disse que gostaria também de poder comprar o novo banco. Não disse de uma forma explícita, mas ficou isso mais ou menos pendente na comunicação social. Qual é o tema? A justificação para aquilo é a economia de escala num contexto de mercado europeu, é verdade. Portanto, num contexto de mercado europeu, eu sou, hoje em dia, um pequeno banco, a necessidade de crescer permitir-me aquilo que o Gonçalo está aqui a mencionar, permite-me chegar à economia de escala. São sempre limitadas, é verdade, mas teria mais poder negocial, teria mais capacidade de fazer evolução dos custos de estrutura e, sobretudo, hoje em dia, num negócio como o bancário, que é altamente tecnológico, o custo é sobretudo fixo, é um custo de acesso, não é um custo de operação, e como tal eu precisava de fazer este movimento de consideração. Pergunta-me assim, do ponto de vista da concorrência, era um bom movimento? E eu ia lhe dizer talvez não, certo? E talvez não, porquê? Porque o que eu iria ter era uma maior concentração do mercado bancário em Portugal, portanto regional, e este é um dos problemas que se vive no contexto europeu neste momento, quando seria muito mais interessante, se calhar, que ele tivesse um movimento ao contrário, que era uma Caixa Geral de Depósitos a investir em Espanha, e um espanhol se calhar a investir em Portugal, ou França, ou o que quer que seja. A solução que acabou por surgir até acabou por ser uma solução francesa, o que é particularmente interessante, mas o que eu quero dizer com isto é que a nossa tendência, muitas das vezes, das empresas portuguesas, dizemos precisamos de crescer e só olhamos para o mercado doméstico, cria-nos um problema do ponto de vista da concorrência. Não porque não tenham razão no argumento que é preciso crescer, a necessidade é que era preciso crescer, não era em Portugal, era preciso crescer lá fora para ganhar as economias de escala. Mercado ibérico, pelo menos o mercado europeu. Ou seja, isto levanta-nos para um tema que é típico da concorrência, que é onde é que começa o mercado e onde é que acaba o mercado, certo? E as naturezas geográficas não deixam de ter este relevo. Eu sei que muitas das vezes nós dizemos, bom, mas a concorrência vem a qualquer momento. E nós hoje cada vez dizemos mais isso, já temos uma Revolut, já temos um N26, portanto tenho um conjunto de empresas que já operam no setor financeiro. E como tal tenho concorrência de fora, o que é verdade é que continua a ter muitas inércias nos próprios mercados. E este debate é um debate que precisa de algum tempero, certo? A autoridade de concorrência às vezes não percebe este tempero, portanto é exageradamente, eu diria, voluntarista, portanto demasiado protetora do mercado regional e pequeno. As empresas às vezes abusam também deste argumento, que é do género, o mercado tem mais concorrência do que aquela de facto lá existe. Portanto, isso justifica naturalmente, por um lado, a minha atividade e a sua seguramente. Mas, sobretudo... Estava a pensar, é por isso que aquilo que nós fazemos é tão engraçado. Mas isto é, sobretudo, uma tentativa de definir onde é que está
a linha divisória. O Ferreira de Oliveira, que vocês conhecem como ter sido o CEO da Galp, que curiosamente era de Valde-Câmara, certo? Costumava dizer que na aldeia dele só havia o monopólio da Superboc, e eu na altura trabalhava ainda no grupo Superboc. Portanto, ele era o CEO da Superboc. E dizia que havia o monopólio da Superboc porque no café da aldeia dele não se vendia mais cerveja nenhuma que não fosse a Superboc. E, portanto, quem entrava naquele café não podia comprar mais coisa nenhuma de cerveja que não fosse Superboc, porque não havia oferta alternativa. E eu perguntava, e isso significa que eu tenho poder de mercado? E, de facto, naquele sítio ele tinha poder de mercado, certo? Porque não havia alternativa. E por isso, às vezes, a existência de poder de mercado precisa de algum tempero, certo? Ou seja, nós não avaliamos o poder de mercado ao nível do consumidor, porque, de facto, se eu só gostar de Superboc, a Superboc tem poder de mercado sobre mim, certo? E pode subir os preços até ao limite. Costumo brincar com isso, com alguns colegas, com alguns amigos comuns, como vocês sabem, mas que é, quando eu sou demasiado insensível a variações de preços, a empresa tem poder de mercado. E este é um tema engraçado, porque as novas tecnologias... micromercado individual. Sim, e o que é verdade é que as novas tecnologias, esse é que é o grande problema das grandes empresas hoje em dia e das empresas de dados. As novas empresas hoje em dia têm uma capacidade de fazer o target específico dos consumidores que o leva a este poder de mercado. Ou seja, na realidade... A oferta comercial é infinitamente customizável. Exatamente. Ao nível do indivíduo, claro. E por isso, nós hoje temos temas giros, interessantes, certo? Agora, continuamos a utilizar ferramentas muitas vezes um pouco tradicionais e a esquecer alguns elementos da abordagem diferenciada que nos ajudam a explicar muitas das coisas. Mas na essência, que eu acho que era aqui que nós estamos, é o seguinte: há de facto uma dimensão, eu diria quase ótimas para os mercados, mas eu interessar-me-ia muito mais, e eu acho que às vezes as autoridades de concorrência, como eu dizia, nós precisamos de alguns modelos de abordagem mais quantificados ou estruturados, mas eu interessar-me-ia muito mais em perceber, se eu fosse uma autoridade da concorrência, em perceber como é que se desenrola a dinâmica concorrencial. Ou seja, às vezes não é importante se eu sou grande ou pequeno num determinado mercado. Às vezes o que é importante perceber é como é que está a dinâmica concorrencial a desenrolar-se e de que forma é que esta minha posição, uma posição firme, é uma posição precária. Porque se for uma posição precária eu tenho concorrência. Certo? O que traduz a concorrência é a precariedade da situação. É a empresa saber que se não fizer mais nada pode perder a sua posição no mercado. E muitas das vezes nós esquecemos estas dimensões. Eu sei que elas estão lá de vez em quando, nas barreiras à entrada, nos potenciais entrantes, na verdadeira dimensão ibérica ou comunitária dos mercados, mas pronto, mas há outros fatores que não estão lá, certo? Há outros fatores que não estão lá, porque hoje não são os consumidores que procuram as empresas, são as empresas que procuram os consumidores. Portanto, eu tenho os consumidores muitas das vezes a serem, eu diria, infantilizados, ou seja, não há um processo de decisão de escolha, há um processo de imposição. E isto é particularmente visível nos mercados financeiros, em que eu muitas vezes não tenho conhecimento suficiente para tomar decisões que me são colocadas. E isso muitas vezes é que são os verdadeiros entraves à concorrência. Mais do que o número de empresas, são dinâmicas concorrenciais que fazem com que o consumidor, se de facto for essa a preocupação, tenham alguma possibilidade de ser explorado. Dito isto, obviamente que podemos sempre manter o princípio geral, ou seja, mais empresas é melhor que menos, é verdade. Mais empresa é melhor que menos, não porque tenho mais gente a competir, mas também por uma coisa que os economistas valorizam muito: tenho mais gente a oferecer coisas diferentes. Ou seja, eu costumava brincar com os colegas quando andava nos meus tempos mais de investigador nos meus inícios de carreira, que assim, numa economia socialista, toda a gente tem que vestir uma camisola vermelha porque se ela só é produzida em vermelho, só há vermelho para todos. No entanto, se você estiver numa economia capitalista, se eu gostar mais de vermelho ou gostar mais de verde, tem a opção de escolha, certo? A empresa monopolista, por definição, se quiser explorar ao máximo a economia de escala, só faz uma única cor, porque não precisa estar a mudar lá as tinas da tinturaria. Numa empresa de concorrência perfeita, a do lado faz verde porque sabe que há pessoas que gostam da verde e não iriam comprar a vermelha, certo? E é esta que são os elementos da concorrência. A concorrência não é concorrência-preço, é sobretudo concorrência-diferenciação. E por isso é particularmente difícil, já agora só porque existe o Tomás Cereja, é particularmente difícil combater
rebater que de indústria de concorrência completamente perfeita em produtos homogéneos, estou a pensar em temas como as gasolinas, a farinha, coisas que não são diversificáveis, a gente encontra comportamentos que só têm paralelismo nos monopólios. Porque, de facto, os preços são necessariamente iguais, porque têm que ser iguais. Porque a indústria caminhou para um tal grau de padronização que não há de forma nenhuma diferenciar preço, ou a diferenciação de preço é o cêntimo, certo? E a autoridade da concorrência, por exemplo, não percebe isso. Não percebe que os preços sejam diferentes no mercado concorrencial. Ora, os preços só podem ser diferentes no mercado concorrencial se o que eu estiver a produzir for distinto do meu parceiro. Porque se for exatamente igual... Os custos, a montante também é diferente. Se eu for um mercado profundamente concorrencial, totalmente de concorrência perfeita, como eu costumo brincar às vezes neste tipo de situações, as empresas são todas iguais, têm todas a mesma estrutura de custos, produzem todos o mesmo produto, só têm uma forma de praticar o mesmo preço. Porque praticar abaixo dá prejuízo, praticar acima é colocada fora do mercado. E, portanto, é difícil depois a gente fazer exercício de concorrência como às vezes fazemos. A gente vai na autoestrada e o preço da Galp é o mesmo na bomba de gasolina do Pombal como é na bomba de gasolina aqui de Vila Nova de Gaia. Tem de ser, certo? Tem de ser. O produto é o mesmo, o custo é o mesmo, portanto não há forma de ser de maneira diferente. E não é aí que se mede a concorrência, é isso que eu quero dizer. Não é na igualdade dos preços, é na dinâmica com que os preços respondem a determinado conjunto de choques. Por isso cada mercado e cada setor continua a ser o seu próprio animal. Exatamente. Álvaro, olha, muito obrigado. Alongámos aqui um bocadinho, mas foi muito interessante ouvi-lo. Acho que tocámos em temas que, enfim, a nós que fazemos isto na nossa vida nos interessam, e eu senti a falta de os poder debater assim mais livremente. Álvaro, olha, muito obrigado. Foi um prazer estar consigo novamente. Perfeito. Muito obrigado. Voltamos em breve com o próximo episódio do Thinking Competition.